né? Nós. Isso aí. Vamos lá. Então, quem vai fazer a prece hoje? Está gravando aí já? Já. Então vamos lá. Já. Vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade. Sua maior pureza, ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizesse. O homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Possuindo do sentimento de caridade, amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Allan Kardec. Uma paginazinha que a gente ganhou aí. Lemos ela. Isso está no capítulo 17, né? Do livro O Evangelho. Senhor Jesus, amado e bom mestre, rogamos a Ti a Tua assistência nessas horas. Que os bons amigos da luz inspire a todos nós que possamos participar nesse estudo nobre de esclarecimento às nossas almas, assunto alusivo às questões, podemos nomear a palavra obsessão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa derramar sobre todos nós, almas em expiações aqui na Terra, as suas bênçãos, nos dando a força, a energia e o vigor para o enfrentamento das tribulações, essas e outras. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que a noite de hoje possa servir de sustentáculo aos vários espíritos, irmãos nossos de jornada, alguns que obsidiam, e há outros fora do corpo participando, chamados obsediados. Que a paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, e damos por aberta a reunião de estudo na noite de hoje. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje no Livro dos Espíritos... Ué, cadê o livro? Está aqui. Livro dos Espíritos, nós estamos começando hoje um assunto chamado possessos, né? Estamos na pergunta 473 e vamos dar uma lida nela e começar, né, o nosso estudo de hoje. Dona Elisa, seu Roberto está com dificuldades. Vamos lá. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no corporal. Estamos começando hoje as perguntas da parte dos possessos. Pergunta é a 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, produzir-se num corpo animado, dobrar em lugar do outro, que acha encarnado neste corpo? Bom, se a gente pegar toda a Bíblia, né, vai haver vários casos desse aí, de possessos. Boa noite, Consuelo. Né? Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge, Elisa. Boa noite, Consuelo.
de endemoniados, que lá naquela época era a palavra que usava, né? Que o nosso amigo São Jerônimo traduziu, né? Para aqueles que estavam possessos. E Kardec está fazendo uma pergunta meio tímida. Meio tímida. Pode um espírito tomar temporariamente? Nós vamos entender isso quando a gente, né, lê a Gênesis. Nós vamos entender por quê. Assim, a questão dessa pergunta, assim, a questão como ele está se fazendo essa pergunta, digamos, de um tema, olha só o que eu vou falar aqui, que é meio complicado, de um tema que ele ainda não estava muito a par. Isso era uma ciência nova, tá? O espiritismo. Quando a gente fala que o espiritismo é uma ciência, não é a nossa ciência normal material. O espiritismo é uma ciência que lida com esses fatos espíritas que, né, que nós conhecemos, ou seja, com o mediunismo, a comunicação, com, né, a vida real, a verdadeira vida, como é que é o lado de lá, a vida no mundo espiritual. Então, a ciência espírita, ela está aí para nos mostrar esse mecanismo, como funciona, tá? E Kardec estava falando de uma coisa que ele leu, ouviu, mas não estava ainda aprofundado. Bom, ele fez a pergunta aqui, se o espírito entra no corpo de outro. Havia essa questão aí que, né, aí vem muitas pessoas, na própria pergunta aqui, vai falar sobre isso, muitas pessoas, nós estamos encarnados, o corpo é nosso. Como é que a gente vai entrar nisso? Um espírito vai entrar no meu corpo? É meio complicado, bem complicado. Mas aí eu vou lendo algumas coisinhas aqui para ver a evolução do pensamento de Kardec nesse ponto aí. Nós vamos ler agora a resposta disso que está sendo perguntado. A pergunta eu acho que todos entenderam, né? Pode um espírito entrar no corpo de um encarnado, mandar, desmandar, fazer acontecer? Essa é a pergunta. E obrar, ou seja, trabalhar, fazer o que quer. Quem vai responder bem isso é lá no livro A Gênesis, mas vamos chegar lá na caminhada que Kardec fez. Vamos seguir os passos de Kardec. Fala, Só um instantinho, Frane. Qual é a pergunta? Desculpa, porque eu abri 4 e 7. 3. 4, 3. 7, 3. Tá, Então, lê de novo a pergunta, Elisa. E a resposta. Pode ler a resposta. Pergunta 473, Livro dos Espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva? Introduzir-se num corpo animado, dobrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Então, vamos lá. Temporariamente. Kardec foi feliz nisso aí que ele falou. Temporariamente. Não é definitivo. Né? Mas vamos ver a resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele o encarnado. Foi? É Beleza? que deu um pau aqui. A fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria, de que se acha revestido. O espírito Certo. não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. 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 A Elisa que Bom, estava picotando. Picotou, não, pensei que fosse eu estar aqui. Bom, mas veja bem, um espírito não pode substituir outro. Isso é uma questão. É impossível. Aquele espírito que nasce com o corpo X, ele tem determinado para aquele corpo X. Ali está tudo o que ele precisa. Tudo que vai cobrir suas necessidades na vida de encarnado. Então, não, é insubstituível o espírito.
Ele vai desencarnar, aquele corpo vai ser devolvido para, né, o planeta de origem, no nosso caso, a Mãe Terra, e acabou. Mas aquele corpo é um instrumento privado para um espírito. Não é isso? Então não pode ser substituído. Os espíritos estão falando sobre isso aqui. Né? Agora, sobre essa questão que eles falam aqui, não entra no corpo como entra numa casa, não abre a porta e entra. Então, ficou um negócio meio confuso. Que Kardec, quando ele está falando do caso na Revista Espírita, 1862, né, ele fala sobre o famoso perispírito. Vou ler só 2 pedacinhos aqui, tá? Porque se a Elisa for procurar, vai até achar minha página que é diferente, é meio confuso. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos os movimentos que exprimem a sua vontade. Então, somos nós, encarnados, que agimos sobre os nossos órgãos, sob a nossa vontade. Mas, na frente, se o espírito quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com seu perispírito, como um manto. Os fluidos se penetram, os 2 pensamentos e as 2 vontades se confundem. E então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, descrever, desenhar, etc. Assim são os médios. Então, ainda estamos confusos nessa resposta. Se a gente prestar bem atenção, Kardec está falando que é uma ação, na Revista Espírita de 1862, de perispírito a perispírito, que é o normal. Logicamente, tudo se resume no perispírito. É por onde o espírito desencarnado vai se comunicar conosco. É por ali. Mas fica aberta essa questão, um espírito não pode entrar na casa do outro como se fosse uma casa. Vamos lá, cadê o Livro dos Médios? Sumiu. Está aqui. Está com o Livro dos Médios na mão, Elisa? Tô. Peraí. No item 241. Já está até marcado aqui já. Mas o Kardec vai reafirmar isso. 241. O senhor Roberto não está conseguindo hoje ficar, né? Tentando aqui ver se eu compartilho o link com ele através do link. É difícil. Pronto. Bom, 241. Livro dos Médios, está no capítulo 23, da obsessão. Só quero lembrar que o Livro dos Médios foi escrito em 1861. 15 de janeiro de 1861. A Revista Espírita que nós lemos já é de dezembro de 1862. 2 anos praticamente se passaram. E Kardec se utilizava da Revista Espírita como laboratório. Até então, não tinha chegado a nenhum caso ao vivo e a cores para o senhor Allan Kardec. E ele continua falando no Livro dos Médios sobre o caso da possessão. A opinião, né, que ele coloca aqui para a gente. E isso dá muita confusão no meio espírita, mas muita mesmo. Vamos lá. Pergunta, item 241, Livro dos Médios, capítulo 23, da obsessão. E peraí. Estou desligando aqui. Olha o eco. Eu estou tentando chamar o seu Roberto, eu não estou conseguindo. Bom, então, livro dos Médios, capítulo 23, da obsessão, 241. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Cara, continua. Virando a página. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por 2 motivos, deixamos de adotar esse termo primeiro. Primeiro,
porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação diz perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, veja bem, Kardec continua na ideia que não existe possessos, na acepção da palavra, que processo, para ele, dava a entender isso aí, que seriam demônios, né? Espíritos maus, que não estavam dispostos a nunca, né, ser conduzidos ao bem, etc. E a questão do apoderamento do corpo, Kardec achava que não existia também. Não pode haver isso. Havia, assim, como fala aqui, né, o constrangimento quando o espírito vai se comunicar, né, esse espírito, digamos que tem assim seja de uma, entre aspas, para a gente entender, mais forte, né, que o outro, digamos assim, né, consiga subjugá-lo, constrangê-lo. Há até uma história no Livro dos Médiuns de um rapaz que toda vez que ia andando na rua, via uma pessoa, uma moça bonita, um espírito o obrigava a ajoelhar e falar algum galanteio para a moça bonita. E ele fazia isso consciente e contra a sua vontade. Eu não me lembro eu me lembrei disso agora, mas não me lembro onde está no Livro dos Médiuns. De repente, até nesse capítulo aqui mesmo. Então, Kardec continua essa caminhada até que em dezembro de 1862 aparece um caso chamado os processos de Morzine, né? Cadê? É esse o nome? Eu nem me lembro bem o nome. Isso mesmo. Hein? Isso mesmo? É isso mesmo. E ele fala no início desses processos, ele começa dando uma explicação do que o Espiritismo fala, tal, mas aí começa a chegar novas informações para ele. E ele vai assistindo essas novas informações. Eu não vou falar sobre o caso todo, que a Elisa já falou uma vez lá no Maria Vaz, né? É longo pra caramba esse caso. Caramba. São 5 reportagens, tá? Todo ano de 1863, foi um mês de dezembro de 1862, mais 4 estudos desses durante o ano de 1863. Até que chega no final do ano de 1863, Kardec coloca uma página, uma notícia, digamos assim, que era um jornal, né? Chamado, você tem isso na mão, Elisa? Um caso de possessão. Senhorita Júlia. Tem, tá Pegou? até separado aqui, cara. Então, é só o primeiro parágrafo. Só o primeiro parágrafo. Só o primeiro parágrafo, pô, eu Só. li tudo, achei legal. Não, mas se a gente for ler tudo, a gente vai ficar 2 dias aqui. Caso Eu de estou pulando possessão, mesmo. senhorita Júlia. É Não, que isso. eu li isso tudo aqui, depois eu fui ler a senhorita Júlia, que é lá embaixo. É lá embaixo, é Dissemos, depois. temos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, Peraí, vamos ler bem mas devagar. Vamos ler bem devagar. Temos dito, olha dissemos, só, Kardec está assumindo. na minha está escrito, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas julgados. Então, Kardec está afirmando que temos, o meu aqui, aí está dissemos, mas ele, Kardec, está assumindo. Tá? Aí vamos lá, segunda frase. Queremos reconsiderar Espera, só um esta minutinho. Peraí, pessoal, asserção. peraí. O que significa reconsiderar? No meu voltamos, né? O que é quando eu reconsidero uma coisa? Quando eu vejo que eu estou agindo de uma forma equivocada, peraí, gente, eu quero consertar isso aqui, reconsiderar. Concordam? No meu está outra palavra, mas tudo bem, Eu é baixei da reconsiderar. FEB. Não, Eu não, baixei o da meu é FEB. aquele. Olha o meu qual é, Elisa? Aquele que eu saí, que eu cheguei em casa volitando, Eu né? baixei Mas da tudo é. FEB. Então, veja bem, Kardec agora quer reconsiderar o que ele falou. Isso em dezembro de 1863. Vamos lá. Só Queremos voltando. reconsiderar
esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Para aí, para. Olha só, a asserção absoluta. Olha que bacana de Kardec. Quando um livro dos domínios da mediunidade, o André Luiz está lá na casa da Ambrosina, que nós sabemos que é o Chico, chega para o médico Gabriel e fala: pô, isso aqui é o suprassumo, só tinha um espírito de luz lá naquele dia, no dia que ele foi. Aqui ninguém erra, né? Aí o Gabriel, que é o irmão, falou: não, errar, erra. Só que aqui, quando a gente erra, nós pedimos desculpa, consertamos o nosso erro e seguimos em frente. Pegamos lá onde nós erramos, deixamos para lá e vamos pelo certo. Assim é o espírito, eu nem falar evoluído, superior, né? É evoluído. Fala, E na Bíblia? A Bíblia não tem exemplos de possessão em que até o próprio Jesus Cristo faz essa desobsessão, quer dizer, ele nunca pegou a Bíblia como um ponto de Não, mas foi da Bíblia. Não, mas na Bíblia não explica. Veja bem, uma coisa é você ter a leitura, outra coisa é você, né, conhecer para poder fazer o discernimento. Eu falei aqui no início, acho que você não ouviu o início, não, né? Não, eu estava. Kardec, pois é. Quer dizer, que Kardec viu na Bíblia, viu um monte de lugar, mas lá não tem. Por isso que nós, quando lemos a Bíblia, ficamos todo enrolados. Aquele simbolismo todo a gente se enrola. Não Mas temos discernimento. não é possessão aquela É parte possessão. que Cristo entra e tem uma moça que tá... Consuelo, veja bem, eu estou justamente explicando isso, que Kardec achava que não era do jeito que está lá na Bíblia, entendeu bem? Kardec achava que não era, tanto que ele está falando aqui, ó, temos dito que não havia possessos, no sentido vulgar da palavra, ou seja, ele está reconhecendo que ele afirmava isso. Não, Mas, eu entendi que ele volta atrás. Então, porque isso existia, só que ele achava que não era do jeito que está escrito na Bíblia, na letra. Entendeu bem? Porque pelos estudos que até então, antes, tá, as demonstrações de mediunidade não tinham chegado a este ponto comum, a este ponto. Aí sim veio o pessoal lá, os processos de Morzine, que era uma vila, né, que houve vários casos de processo, não é um nem dois, são vários, né? E todo mundo achava que era tudo demônio que estava lá, pegando o pessoal, etc. Né? E ele começa, assim, como bom mestre, a estudar isso. E ele chegou à conclusão, nova conclusão dele. Quando ele viu os casos que aconteceram, ele falou: peraí, é isso que ele está falando aqui. Né? Eu peço desculpa por ter afirmado absolutamente que não havia processo, mas subjugados. Aí voltamos a essa sessão, porque agora nos é demonstrado. Veja bem, ele não tinha visto. Agora os espíritos mostraram para ele. Entendeu? Agora entendeu, Consuelo? Mostrou que é isso mesmo. Sim, mas, de novo, batendo na mesma tecla. Tinha até os padres que eram treinados, não sei se faziam da forma certa, não vou entrar nesse mérito, mas que eram treinados só para fazer essa desobsessão. Então, se houve padres treinados para isso, é porque deve ter aparecido casos. Não, talvez ele não tenha caso visto, apareceu milhares, milhões. O que está falando aqui, também nós falamos no início, a ciência espírita, você não ouviu isso também não, né? Eu peguei o finalzinho da ciência espírita. A ciência espírita é para demonstrar esses casos e a gente ter conhecimento de causa. O espiritismo está aqui para isso, para a gente ler, mas entender o que está lendo. Veja bem, o próprio Kardec, no início, achou que possessão que esses padres faziam também, desobsessão, né? Desobsessão, mas tinha outro nome que eles dão lá, né? Exorcismo, isso, que eles faziam esse exorcismo, né? Mas eles mesmos não sabem muito o que estavam fazendo, né? Afasta-se daí, a ciência espírita vai nos explicar justamente isso. É importante a gente saber que ali tem um irmão que não é um demônio, que também é perfectível, que nem nós, etc, etc, etc. Para a gente saber lidar com esses casos também. Esse é o papel da ciência espírita, a demonstração desses fatos, dos fatos espíritas. Tá? Por isso que ela é diferente da ciência normal, da ciência vulgar. Está dando para entender, Consuelo? Entendi. Então, Kardec fez uma afirmação muito séria,
que uma vez lá no Maria Vaz, quando eu falei, olha, no livro da gente mudou, eu quase apanhei. Eu quase apanhei, mas não interessa o livro da gente, interessa o livro dos médicos, estão falando de mediunidade, eu fiquei calado. Tá? Em pleno estudo no Maria Vaz, eu ouvi isso, eu fiquei calado. E hoje eu estou trazendo aqui para a gente a evolução do pensamento do Kardec na ciência espírita. Aí, Kardec nunca errou. Olha só, antes de continuar, um pouquinho antes de onde a gente está lendo, eu não marquei, não. Puxa vida, eu sempre marco. Não marquei. Tem um lance do capítulo. Desse capítulo da obsessão. Eu não marquei. Agora que se eu for procurar, vou perder muito tempo. Deixa para lá. E Kardec está falando uma questão, perguntando aos espíritos sobre a mesa girante, faz umas 3 ou 4 perguntas. E os espíritos falam, ele é um erro, estuda e medita. É um erro, Kardec. Você está errando. Estuda e medita. Lá na frente, ele vai falar, chegaste, quando ele faz uma outra pergunta, já acerta. Aí os espíritos falam para ele, agora você chegou aonde a gente queria. Está no livro dos médios, isso aí. E não é feio errar, nós que achamos feio errar. Os espíritos mais evoluídos que nós, não tem vergonha. Eles não são orgulhosos. O que nos torna esse lance do errar, né, de não querer errar, querer acertar tudo, é o orgulho. Não, é o orgulho. Pois é, eu não marquei. Puxa vida, eu li isso ainda há pouco. Eu estava lendo até quando o Jorge entrou aí, eu comecei a conversar com ele e não marquei. Mas fica para a próxima essa aí. Ah, tá. No item 223, na pergunta de número 8, letra A, olha só. Você está com o livro aí, Elisa? Peraí. Aqui meu celular está dando falta da hora. 223. É do capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, tá? No meu é página 271, não sei no teu livro. O assunto não é esse, não, só para a gente ver algumas coisas que os espíritos mostram para Kardec e ele vai chegar lá. Você abriu aí, Elisa, na 223? Abri, 223. Vai na questão 4. Não lê a questão 4, não. Lê a resposta no finalzinho só. Não, aqui atrás é aqui. 4. Só no finalzinho. As 3 últimas palavras da resposta. Tudo está até sublinhado. Estuda longamente e medita. Viu o que o Espírito está falando para Kardec? Sobre essa questão, que ele não está acertando, não está compreendendo a questão das mesas girantes. Lá na frente, Elisa, no início da página 271, é que ainda... Peraí. 271. Lá no início da página, é da pergunta número 9, lá em cima. Início da resposta. É que ainda... Nona, né? É. É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha um médium. Aí uma lei que ainda não Não apanhaste. Então, Kardec está conversando com os espíritos, está anotando isso aqui para a gente, e os espíritos estão falando, você estuda, medita, há uma lei que tu ainda não apanhaste. Agora, letra A, logo abaixo, só o início da resposta, da letra A. É um erro. Viu? A pergunta que Kardec está fazendo, que é uma afirmação, os espíritos falam, é um erro. Agora, lá na frente, eu não sei onde, agora eu não vou procurar, o Kardec faz a pergunta correta e os espíritos vão falar, está chegando onde, né? Mais ou menos onde nós queremos. Então, Kardec podia omitir isso na segunda ou terceira emissão, né? Quando fosse, como é que fala? Passar na gráfica, pela edição. Na outra edição seguinte do livro dos médiuns, tirar isso, não, ele deixou. Ele deixou, que é para a gente ver que nós podemos errar, mas que o certo é o que ele fez. Lá na frente, acertar. Tá?
Então, vamos voltar para o assunto, Consuelo, tá? Para você entender que o final disso que está falando aqui tem a ver com essa questão de que o padre fazia o exorcismo, que existe a possessão mesmo. Vamos ler de novo, Elisa. Temos dito, dissemos, né? Fechou aqui. Caso da senhorita Júlia. Tem que ler a partir de onde? Não, começa. Dissemos que não havia processo. Dissemos que não havia processos, usar do termo, mas usados. Queremos reconsiderar esta asserção posta de maneira absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, são, embora parcial, encarnado por um instante. Está picotando, Elisa. Elisa? Oi. Picotou aí nesse final. Isto é, substituição. Isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato, uma prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Aí ele vai falar de um caso de uma pessoa que recebia um espírito, que o espírito acho que era de um espírito era masculino, a mulher uma médium feminina, e ela ficava, tá? Então o Kardec aqui está reconsiderando o que ele falou lá atrás. Essa questão da substituição, ou seja, não existe, mas que um espírito pode momentaneamente, parcialmente, né? Digamos, entre aspas, que lógico que isso aí tem a questão também, nós vamos falar de dimensão, né? Mas de uma forma ou outra, entrar no corpo, entre aspas. E o caso que a gente sempre brinca aqui, do Cláudio Moreira, o beberrão, o André Luiz fala, parecia um pé se encaixando num sapato. E o que mais assombra o André Luiz é justamente que o espírito atravessou uma parede, atravessou uma porta, mas quando ele se encaixava lá no outro para beber, o que era o certo? De repente o dedo sai do lugar, o nariz, a mão, não, ele fica lá bonitinho dentro do corpo, digamos assim, entre aspas. Tá? É mais ou menos isso que Kardec está falando. Agora, a questão das dimensões que eu não sei, não vou responder que eu não sei. Como é que pode isso acontecer? Tá? Kardec faz essa reconsideração 2 anos depois do Livro dos Médiuns e 4 anos depois, né? São 6 anos depois do Livro dos Espíritos. Fala, Jorge. Então, para enriquecer, em 1862, também o caso Morzini, ele coloca, eu vou ler na íntegra porque ele coloca aqui. Está muito baixo, Jorge, não estou te ouvindo. Deixa eu ver se é. Peraí. O microfone deve estar longe da tua boca. Vê se melhorou agora. A mim tá bom, né? Mas... Melhorou? Para mim melhorou. Pode ir. Melhorou. A Consuelo agora está gritando. Melhorou, Jorge! Estou brincando. A página é 491, tá? Aqui no meu é diferente, fala. Eu sei, mas de repente alguém pode estar na internet aí e tá. Então, numa pequena reunião em Bordeaux, em meio a uma evocação, médium, um jovem de caráter suave, de perfeita urbanidade, de repente começa a bater na mesa. Então, vamos lá, uma reunião mediúnica, né? Assim, ou lá quietinho, do nada a entidade o envolveu. Tá? E começa a bater na mesa. Levanta-se com um olhar ameaçador, mostrando os punhos aos assistentes, proferindo as mais grosseiras injúrias e querendo atirar um tinteiro. Então, vamos sair dessa reunião aí, vamos nos reportar aí na via pública, como a gente vê criaturas tão influenciadas a tal ponto que a entidade está justaposta. E o Kardec, ele cita que a criatura envolve o perispírito do indivíduo a tal ponto
que ele não entra no corpo. Na pergunta 135, ele deixa claro aí. Ele põe lá a pergunta 135. É os laços, nós estamos amarrados, o sistema nervoso. E ninguém vai assumir o veículo. Por exemplo, os meninos viciados em drogas, em alcoólatras, as compulsões de vários matizes, é o encarnado, como no caso o jovenzinho aqui. Ele deixou-se, a entidade o envolve. E mais abaixo, só para fechar aqui a minha contribuição, ele diz do senhor, também na cidade de Bordeaux. Ele saiu do teatro, o senhor Beck, tinha experimentado durante 20 anos, antes de morrer, um fenômeno singular que acontecia com ele. Todas as noites, ao sair do teatro, parecia-lhe que um homem lhe saltava as costas. Você não tem médiuns tão sensitivos que ele percebe isso? Eu não vou mentir. Eu, quando estou influenciado, automaticamente, naturalmente, eu sinto lá no meu plano. Ele coloca aqui, o Kardec comentou isso aqui, ó. Fenômeno, todas as noites ao sair do teatro, parecia que um homem lhe saltava as costas. Escancarava nas suas espátulas. Espátulas é aqui, no omoplata. Eu sinto mais a minha esquerda. E parece um peso nas costas. E até na nuca. Isso o pessoal estudando aí, isso é muito comum. Né? Mas não chegamos ainda ao caso aí. Aí ele coloca nas suas espáduas. E se mantinha agarrado até que chegasse à porta da sua casa, porque na residência dele, a esposa lá era mais disciplinada, educada. A entidade desligava-se e ele entrava para dentro de casa. A gente não estudou isso no livro Missionário da Luz? Foi falado aí, a mãe, o filho e a menina. Até você falou assim, falou das 3 meninas que ajudaram Kardec. E a garota lá, o Alexandre botou a mão só no cérebro da menininha, ela passou uma saboada, vamos dizer assim. Ela resolveu. Paro por aí. Eu espero que eu tenha ajudado aí. Isso. Agora, vamos pegar o livro A Gênese, capítulo 14, item 47. Tá? É a última coisa que Kardec fala sobre possessão, que logo depois disso ele bate as botas, desencarna. A gente não vai ler a história da Fredegunda? Não vamos ler, não, senão é isso que estou te falando, são 8h10. E olha que hoje, né, praticamente só quem falou fui eu, né? O Jorge falou pouco, a Consuelo falou pouco, eu que estou falando demais. Mas porque não há margem à frente. Tinha que ter 1h30 para esse tipo de estudo. Não há margem para falar, é prestar atenção mesmo. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 14, 14, 4. Item 47. É porque eu fui falar 14 e 40. Misturei tudo. 47, pronto. Item é capítulo X e V, pronto. Está resolvido. Item 47. 47 eu consigo falar, viu? Livro A Gênesis, capítulo 14. Deixa que eu falo. Livro A Gênesis, capítulo 14, item 47. Consuelo, entendeu o que eu falei, Consuelo? Entendi sim, Afrânio. Só mais uma pergunta. Qual a diferença entre possessão e influenciação dos espíritos? A influenciação, você bem, a intuição é uma influenciação. Mas olha só, o que o Jorge falou agora é o seguinte: havia uma senhora e o filho e uma filha. A senhora e o filho, de uma certa forma, eram médios. E a menina ostensiva não era média ostensiva. Só que o Alexandre precisava passar um recado para os dois, que os dois não deixavam a influenciação do Alexandre, que é o mentor desencarnado, chegar. Onde ele foi? Botou um mãozão na testa da menina, a menina vomitou tudo que ele queria. Entendeu? Deu conforme o Jorge falou, um sabão nos dois, na boa. Entendeu? Então, veja bem, foi uma influência. Influenciação não é possessão. Tem vários graus. Pode chegar à possessão também, mas só que
No caso que Kardec vai falar aqui no item 47 e 48 do livro A Gênese, a possessão é um caso mais grave, muito mais grave. Tem um livro do Divaldo, que eu esqueci o nome, é de uma garota que foi fazer 15 anos, e ela, né, ela até aquele dia não tinha mediunidade, tinha nada disso, de repente um espírito se apodera dela e pinta os canecos. Esqueci o nome do livro do Divaldo. Não foi você que me emprestou esse livro, não, Consuelo? Eu não, com certeza. Não? Poxa, me lembro que eu pensei que fosse você, que há anos isso. Bom, deixa para lá, depois eu me lembro o nome desse livro. Esse livro é muito bom. A menina ficou realmente, entre aspas, possuída, né? Vamos lá. Eu acho que foi sim. Foi. Eu acho Foi. que Você se lembra do nome tenho desse esse livro? Foi Eu tenho esse livro. você. Eu não me Eu lembro o nome do tenho. livro, mas foi você que me emprestou. Foi um livro muito bom. Você se lembra o nome do livro? Não, Depois mas você. eu tenho. Eu vou procurar aqui e vou Isso. ver se eu acho É, para falar. tá. Muito bom esse livro. Vamos lá. 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito. Ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma comum teia e constrangido a proceder contra sua vontade. Certo. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só te pode dar a morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. O que Kardec está colocando para a gente? Na obsessão, essa, né, o espírito se apodera exteriormente do encarnado, né? É esse manto que Kardec fala lá atrás na Revista Espírita. Agora, na possessão, ele está sendo bem sério aqui. Em vez de agir exteriormente, o espírito atua se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio. Mas ele vai falar mais coisa aqui. Vamos lá ao próximo parágrafo. Posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme faria se estivesse. Não é como na mediunidade falante. O espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida, conhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Bom, já que eu falei de Divaldo Franco, isso aqui, o Divaldo vira e volta, pelo menos algumas vezes por ano, ele demonstra isso. Porque Kardec vai enumerar daqui a pouco aqui que também existem dois tipos de possessão. Quando a gente fala em possessão, só se lembra de demônio, coisa ruim, mas existe a boa possessão, digamos assim. Mas vamos lá, o Divaldo, quando ele recebe o Dr. Bezerra, alguém já viu como é que ele fica? A cara dele muda, a voz muda, ele se modifica totalmente, a cara fica quadrada, a cabeça parece que vira cabeça de cereça, aquele cabeção, né? Um negócio impressionante. O queixo parece que fica mais largo assim, né? Há toda aquela mudança na face do Divaldo e a voz. Totalmente, né? O Divaldo tem uma voz assim mais aguda, estridente, né? E o Dr. Bezerra aquela voz pausada, meus filhos, pererê, parará. Então é interessante essa mudança que acontece, tá? Mais à frente Kardec vai falar sobre isso. Como fala, vê pelos seus olhos, opera como se fosse. Então é o caso mesmo de obsessão confirmado por Kardec, tá? Vamos lá, Elis, vamos ler um pouquinho do 48. Na obsessão,
há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar. Para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, ou emprestaria seu pato a outro encarnado. Se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do substituto para ouvi-lo. Olha aí. Então, no caso do Dr. Bezerra, o Divaldo deve parar ali no lado, né? Sair fora, o Dr. Bezerra entra, passa a mensagem e vai embora. É um bom caso. Agora, nos casos que nós vemos aí da Bíblia, geralmente os processos são tudo, né, endiabrado mesmo, os bichos são ruins, sai quebrando tudo, né? Então, o Kardec ainda coloca isso, há dois tipos de possessão, a boa e a ruim, né? Deixa eu ver, eu acho que não tem mais nada para falar disso aqui, não, desse caso. Não. Aí, ó, quando o mau espírito possessor... Sim, Aí, agora, amar agora. Então, vamos lá. Eu só estou querendo falar do bonzinho, né? Eu não quero falar de mal. Ou quer deixar para a semana que vem, que não vai terminar mesmo? Não, ainda falta 13 minutos. São 8h17. Vamos lá, então. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado. Sai daí! Este não possui bastante força moral para lhe resistir. Fran, me permite rapidinho, Elisa? Fala aí. O obsediado de Gadara. Ela não falou aí na possessão bíblica? É isso, o obsediado de Gadara. Precisou de alguém de uma autoridade, porque Jesus sabia como, né, intervir. Aí, quer dizer, arrebatou, que é o nome que o pessoal antigo conhecia. E hoje, o arrebatamento, o pessoal fala de uma outra maneira, né, de uma outra forma, né? Então, há muitas coisas que a gente precisa realmente pegar entre linhas, para a gente não ficar também ignorando como as coisas aconteceram. É por aí. E essa questão aqui, bastante força moral para ele resistir, né? Porque o espírito que... Ele vai falar aqui... deixa eu ver. Não, ele falou acho que um pouquinho antes. Que essa questão da possessão também... ela não é assim de pouco tempo, era uma coisa, conforme esse livro que eu lembrei da Consuelo. Começa na simples, na fascinação, é isso que ele está mencionando, isso que você está falando aí. Vai falar aqui? Não, ele não menciona aí, não. Não, tem algum lugar que ele menciona, então eu pulei onde ele menciona, mas é isso aí. Ele começa... Fala, é o Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Logo no primeiro capítulo, caso Carlos. Lá na frente, são 10 páginas, é muita coisa. Eu fui, assim, lendo hoje, eu falei assim, vai ter alguma coisa, talvez eu possa, que menciona esses 4 aqui que nós estamos, isso que você acabou de citar aqui. Se a gente pegar esses meninos, ou mendigo na rua, você não vê mendigo aí que às vezes que acha seu tal? Eu procurei aqui, não achei não. Mas é isso aí, a obsessão é um processo longo. A possessão além. Esse caso dessa menina do livro da Consuelo, eu esqueci o nome do livro, sei que é do Divaldo, é do Manuel Filomeno também. Já é um caso, assim, digamos que a menina já reencarnou e o espírito ficou se preparando, né, esperando o momento ideal de entrar na vida daquela família para arrebentar com a vida daquela família. Tá? É um caso assim, muito interessante. Ou seja, acho ele que vem são armando... Grilhões, não é o nome? Grilhões Partidos. Grilhões Isso. Partidos, o nome do livro. Isso, já lembrei. Então, é isso aí. O livro se chama Grilhões Partidos, que vão partir esses grilhões. Grilhões é aquela, né? Aquela tipo acorrentados, né? Presos por grilhões, né? São ferros. Então, é isso aí. O espírito aguardou dezenas de anos, esperou aquela turma reencarnar
foi preparando a vingança. Foi o lance do aniversário de 15 anos dela, né? Todo mundo reunido numa sala, os amigos, os parentes, e ele, aí sim, ele se apossa dela e, olha, faz uma lenha tremenda. E a partir daquele momento, ela nunca mais fica legal mentalmente. Aquele aí ele passa mesmo a atacar ela com vontade. E há essa questão aqui, não possui bastante força moral para lhe resistir. Isso é um problema nosso, né? Por isso que essa questão, né, que Jesus coloca em várias causas, várias vezes no Evangelho, né? Perdão, né? Perdoar a ofensa, perdoar inimigo, né? Orai, vigiai, ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, procura fazer sempre o melhor para que o céu possa te ajudar, etc. Quer dizer que Jesus coloca dezenas de situações para que a gente realmente nos fortaleça moralmente para aguentar isso aí, que não é fácil, não. Nós vimos lá no próprio Maria Vaz, nas nossas reuniões, alguns casos mesmo que pegavam, né? Pegavam firme mesmo. E fora o que a gente vê nos livros espíritas. São esses casos aí do Manuel Filomeno, são fora de série os livros do Manuel Filomeno. Né? São vários, e geralmente o assunto que ele tanto gosta é esse aí, né? A obsessão. E ele trabalha muito em cima desse assunto. Então, uns 12 a 15 livros sobre esse assunto. Trilhões partidos. Que beleza. Bom, vamos lá ler esse parágrafo, né? Porque tá falando da força moral, né? Vamos lá, Elisa. Quando é mau espírito possessivo, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo encarnado, arrebatando, e este não possuir bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, e do extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres de loucura furiosa. Elisa, picotou aí na hora aí que fala, né? Blasfêmia, injuria e maltrata os que o cercam. Não falou a palavra que o cerca, picotou na hora. Né? Aí entrega-se a excentricidades e atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Aí esse livro, Brilhante Partida, a menina nessa festa, foi isso aí. Foi realmente a coisa, transtorno enorme, fora de série. Quer falar, Jorge? Não, é rapidinho. O ato se apresenta aquele do obsediado de Gadara, quando os espíritos, né, já estavam no final, ali praticamente, Jesus, né, determinou, as entidades saíram, eram várias, a vara de porcos, pressentiu aquilo, deu aquele pricorocó todo, né? Igual essa menina aí, que eu sei desse caso também. Esse livro é bom, Jorge, Brilhante Partida. Eu sei sobre aí. Eu li há muitos anos, eu nem... Sobre o que o Jorge estava falando agora mesmo, da força moral para resistir, eu achei que no 45, assim, apresenta caracteres muito diferentes. Vão da simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso aí, até a completa, né? Isso que você está falando está aqui no livro Loucura e Obsessão. Né? Que é o Manuel Filomeno de Miranda, narrando. Que por exemplo, as criaturas que têm problema hoje, porque aqui ele fala de epilepsia. Né? O Kardec menciona. Eu acho que vai ver isso na pergunta 4. Pode ter. Na próxima, 474, por aí. Na próxima não sei quando é não, mas na próxima. Aqui fala da esquizofrenia, que são vários matizes e várias criaturas aí o médico vai lá, é esquizofrênico, é um esquisito.
mas tem graus enormes. Então, esse senhor Carlos aqui, o problema dele foi ligado à área sexual, né? Ele está aqui. Aí eu lembrei do padre Carlos, do amigo do Afran. Isso. Ó, você não vai para Sírios, não. Eu, seu amigo, ainda está lascado aí. Mas eu estou junto com ele, estou colado nele, cara. Esse que é o problema. Eu lembrei dele. Ele não Mas, quer que eu vá. Fala, Consuelo. Afrânio, isso sobre até o exemplo do livro também, tudo. Nesses casos de possessão e obsessão bem forte, né, que a pessoa perde totalmente o seu mandar, né, nas suas ações, não consegue mais. Como é que fica? Primeiro, ela tem uma história para viver. Ela não vai viver essa história. Ela não vai poder acertar as dívidas dela. Ela vai arrumar mais dívidas. Quer dizer, como é que fica todo esse processo como espírito tomado por um outro espírito? Veja bem, isso aí está no planejamento reencarnatório delas, essa possibilidade. Tá. 2, Não claro. é o outro que 2. força isso? Tem várias perguntas no livro dos Espíritos, várias que falam, nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, se acontece, é porque esse espírito teve outras oportunidades em outras reencarnações de se melhorar, não se melhorou. Sim, então mas vai chegar... os Oi? dois estão adquirindo mais Então, dívidas. mas veja bem, isso é o livro Párias em Redenção. Aí, quando a Espírito... Foi assim mesmo, essa é a tua pergunta aí. O livro Párias em Redenção, os dois, ora nasciam irmãos, ora nasciam vizinhos, ora nasciam primo, ora um é empregado do outro. Eu sei que tinha uma mulher no meio, que ela aparecia também, os dois se apaixonavam e o pau comia por causa dessa mulher. Né? Aí, e a mãe de um deles, que era eu acho que condessa ou marquesa, não me lembro bem, era a única boa aí no momento. E ela ficava do plano espiritual ajudando, reencarnava para ajudar, até que chegou uma hora que os espíritos superiores falaram, só tem um jeito agora. Porque ora um era o obsessor, ora era o outro, tá entendendo? O que estava encarnado sofreu a obsessão do desencarnado. Aí desencarnava, os dois estão brigando no plano astral, um encarnava, o outro ficava em cima. O livro todinho é isso, é um livro grossão, Párias em Redenção, do Rudivaldo também, muito bom também. Até que uma hora, os homens lá disseram, pô, peraí, só tem um jeito, né? Aquela história que já contei várias vezes, né? Vai nascer um cego e um sem perna. Um vai depender do outro para viver. E filhos da dita cuja. Era uma oportunidade para ela e para eles. Eles aproveitaram a oportunidade, tá? Eles realmente ficaram amigos, desencarnaram novos, lá no livro fala, e já voltaram para o plano espiritual, amigos, né? Ainda meio assim, mas já, né, vendo que um dependeu muito do outro e deu certo. Agora ela, coitada, Consuelo, ela largou eles pequenininhos na rua, um cego e um né, deficiente físico. Ela largou. Ela não aguentou o peso daquela responsabilidade, daquele trabalho. Foi embora. Você imagina que ela, na próxima reencarnação dela, né, não deve ter sido muito legal também, né? Ela teve uma grande oportunidade, que ela, de certa forma, é lógico, ela não foi a causadora, ela participou com muita força dos problemas dos dois. Né? E isso rolou séculos, séculos. Agora, depois disso, eu não sei o que houve, porque o livro para por ali, né? E a gente não sabe. É isso aí que você perguntou, né? Tá. Vai chegar uma hora que o negócio vai ficar ruim mesmo para todo mundo. Ou melhora ou vai só piorando. Vai só piorando. Quer dizer, a próxima encarnação dele já deve ser melhor. Agora a dela, com certeza, infelizmente. Fala, já. Eu balancei até o livro, Loucura e Obsessão, é isso aí que você está falando, capítulo 4, o drama de Carlos. Problema? Carlos é o médium, né? Não, ele aqui não foi médium, não. E Não, médium. quando criança, ele nasceu já com problema de esquizofrenia, isso foi Tá. agudo, e veio e chegou ao quadro possessivo. A mãe procurou né, médicos e tudo mais, mas não se resolviam os problemas, aí indicaram o centro espírita. A mãe não era espírita, o doutor Bezerra de Menezes até que referenciou, abonou o laudo que o médico tinha dado, que era uma esquizofrenia. E, inclusive, era uma senhora, uma negra, até quem
obsediava, que imantava ele, fazia o que queria. Esse ato de vidas anteriores, ligado à possessão. No capítulo está assim, escrito o caso Carlos, não é isso? Estou lembrando do capítulo. Aqui é o drama de Carlos. O drama de Carlos. Eu estou lembrando do capítulo. Não estou lembrando do que passou. A minha memória não está tão ruim ainda, não. Mas, então é isso aí. Não, entendeu, Consuelo? Deu para entender o negócio? Entendi, sim. Ninguém é vítima, Consuelo, infelizmente, tá? Quando alguém pisa no meu calo e me machuca, opa, eu não sou vítima. Vou pedir desculpa que o cara me fez um favor de me lembrar que eu sou devedor. É ao contrário, a gente xinga o cara que pisa no nosso pé, né? Mas ninguém é vítima, não. É vítima, não. Não existe vítima no nosso planeta. Ou talvez existe um, né? Aquele foi vítima. Jesus. Hein? Jesus Só. a ele. Né? E o Antênio, no livro Renúncio, fala, olha, até aqui no planeta o negócio é pesado. Até Jesus, que não tinha adepto nenhum, sofreu. Tá? Lógico que ele não sofreu como nós sofremos. É tanto que na cruz ele ainda fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas passou por uma coisa que ele não tinha necessidade de passar. É do planeta mesmo. Provas e expiações. Faz parte de nós. Não gosto de falar isso, não, gente. Eu podia falar, o planeta feliz, nós estamos todos sorridentes sem passar por esses problemas. Ai, ai, ai. Bom, deu a hora, gente. Pode ler a página de encerramento? Só assim, alguma notícia, alguma. Eu vou fazer a propaganda, né? No caso, sexta-feira, agora é. Quem é? Qual é agora, sexta-feira? Eu não me lembro. É o Paulo Estevam. Né? Paulo Estevam. Viu? Eu tô aí, já não me lembrei. Paulo Estevam, tá? Agora é quando o negócio. O último Paulo Estevam não conseguiu, vocês acabaram o capítulo. Agora vai, como diz, né, a cobra vai fumar. O negócio agora vai começar a pegar, vai esquentar, né, para o lado do nosso amigo Estevam. Né? Mas é muito bom, muito bom. Sexta-feira, Paulo Estevam. Alguém mais quer falar alguma coisa? Jorge, é contigo. Rapidinho, amanhã em Afrânio, 7h da noite aqui, vai ficar congestionado. Já sabe, né? Ouviu falar, né? Já sei. Eu vou vir pela Lobo Júnior. Vou vir lá por trás. Né? Eu estava pensando hoje, será que é hoje? É amanhã. Chega antes tem que chegar antes, 5h, 5h30. Eu vou ver se eu saio às 4h30 de lá. Lá fecha às 5. Às 4h, 4h15 eu venho embora. Né? Mas, realmente, eu já estou avisado. Bom, porque você que mora por aqui, né? E a minha venham filha por lá. levar lá para o aeroporto, eu falei para ela, dá o teu jeito aí, senão não vou levar não, hein? Não, 3h30, não vai me sair 4h, que eu jogo, subo lá, deixo com o Maricu, e aí você se vira. Ô, Jorge, eu me lembrei. Será que, poxa, eu queria tanto dar um abraço lá no Mala Cheia, pô, eu não vou poder por causa do tumulto. Eu queria tanto um pedaço de bolo, Afrânio. Oi? Queria tanto um pedaço de bolo. Pois é, dar um abraço nele, né? Mas não vai dar, infelizmente. Vou pedir desculpas a ele. Fica para a próxima. Fica pra. Ó, conheci ele novo, tá, gente? Eu tô brincando aqui, ele é mais velho que eu, mas o sobrinho dele, que é filho do Samuel, jogou muita bola comigo ali na rua Aurora. Aí eles moravam na Fernandes Pinheiro, aqui, uma rua aqui atrás, né? Aí tinha o Pastor Santos, que era o. Hein? Pedreiro, ele, é verdade? Não, desde que eu conheço ele anda de paletó e gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Desde que eu conheço ele. Agora, pode ser que ele fosse pedreiro, que eu também não via de vez em quando. Ele sempre foi ligado à igreja, que o sogro dele, que foi o que fez essa primeira igreja aqui na Montevidéu, a mais antiga, o pastor Santos, pô, todo mundo elogiava demais esse homem. Esse homem era um cristão mesmo, ajudava muitos outros, era um cara fora de série. Tanto que a igreja só cresceu depois que ele desencarnou, o pastor Santos, né? Que aí o Silas começou a botar suas ideias, as ideias do Silas, aquele negócio que todo mundo gosta de ouvir, né? A parte prática a gente deixa muito segundo plano. A parte prática a gente gosta de segundo plano. Então vamos lá. Serve sem apego. Usa sem algemarmos.
bem te destrua. Medita nas riquezas já te dispersaram. Antigas obras de arte valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. Que sejas ou venhas, faz o melhor que possas. Serve sem apegar-te a Deus. E assim, Senhor,